Jornalismo de verdade. Hoje teve uma decisão do Alexandre de Moraes em relação a isso, porque na semana passada, quando ele manteve a domiciliar humanitária do Bolsonaro, ele pediu, Fabiola, lembremos aquele episódio do segurança com uma arma apreendida aqui em Brasília, e aí o Moraes, ele não tinha, nas primeiras decisões, Fabiola, não existia explicitado nada em relação às armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sabidamente era um entusiasta das armas e tinha ali munições, tinha armamentos em casa. E aí, quando se ficou sabendo em relação a essa questão da Blitz, na decisão que manteve a prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes também acabou pedindo para que as armas do Bolsonaro, fez ali uma relação das armas do Bolsonaro e pediu para que a defesa entregasse essas armas. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão aí pedindo, Fabiola, que o Exército, eu vou até pegar aqui que eu mandei a decisão, mas foi agora há pouco, que o Exército entregue algumas dessas, que fique com algumas dessas armas, né? Deixa eu pegar aqui, Fabiola, só um minutinho. Tá abrindo aqui. Essa situação das armas, temos essa decisão que foi tomada, inclusive, isso também é uma decisão extremamente importante. Já está recebendo aqui também Walter Mairovich, nosso jurista de plantão, que está aqui para justamente falar a respeito desse assunto. Mairovich já conosco também. Olá, Mairovich, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Saudades de você. Bom dia, Fabiola. Bom retorno de férias. Bom dia a todos. A defesa de Jair Bolsonaro entrega hoje para a Polícia Federal as 11 armas de fogo registradas em nome do ex-presidente. Os advogados cumprem uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro manteve a prisão domiciliar humanitária por prazo indeterminado e também revogou o porte de armas e o certificado do registro de colecionador, atirador desportivo e caçador de Bolsonaro. Então tem aí esse documento. A Carla estava querendo ressaltar. Eu não sei exatamente quais as aspas que você queria ressaltar, Carla. Não, na verdade, eu queria dizer que, na verdade, agora ele também pediu as armas que estavam sob custódia do Exército sejam entregues à PF. Então, hoje teve um adicional dessas informações, né, e dessa determinação do Alexandre de Moraes, que na semana passada tinha determinado ali as armas, e agora ele deu mais 48 horas para o Exército entregar as armas de Bolsonaro à PF, Fabiola. Isso, que Alexandre de Moraes dá 48 horas para o Exército entregar as armas de Bolsonaro para a Polícia Federal, né? Essa foi a determinação de Alexandre de Moraes, entregar as 8 armas do ex-presidente, que estão sob custódia da corporação da Polícia Federal. Moraes ordenou na última sexta-feira a entrega de 11 armas registradas em nome de Bolsonaro. Em resposta, a defesa do ex-presidente informou que 2 delas já estão sob a custódia da PF e outras 8 estão acauteladas no batalhão de polícia do Exército. A 11ª arma é a Glock 9mm, apreendida na Blitz. A pistola pertencente a Bolsonaro foi encontrada com o sargento do Exército que foi parado numa Blitz. O ministro, então, ordenou que a Polícia Federal se certifique que está em posse de todas essas armas, conforme informado pelos advogados. Segundo a defesa, uma carabina e uma pistola foram entregues à PF por determinação do Tribunal de Contas em março de 2023. As outras 8 armas que estão no Exército devem ser entregues à PF dentro de 48 horas. E aí eles fizeram toda uma relação de todas essas armas. E aí, na última sexta-feira, o ministro determinou a revogação do registro de CAC, né, colecionador, atirador desportivo e caçador do ex-presidente. As determinações fazem parte da decisão que autorizou a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Surpreende um pouco, o professor Mairovich, que isso só aconteça agora, neste momento, a devolução dessas armas? Como é que o senhor viu essa determinação de Alexandre de Moraes? Olha, bom dia, Thaís, bom dia, Carla. Bom dia, professor. Desculpe não ter saudado, porque a imagem aqui, o som estavam horríveis, mas agora está tudo ótimo. Fabiola, veja, o Sakamoto, a semana passada, quando das tuas merecidas férias, ele fez uma colocação importantíssima.
depois que eu analisei o aspecto técnico, o Sakamoto falou, politicamente vão prorrogar os prazos, e com relação à arma, o Moraes não vai se enfiar nessa briga política e nem o Gonê, então vai se decidir politicamente. E isso aconteceu. Porque, tecnicamente, juridicamente, vamos separar as coisas. Primeiro, uma medida humanitária, ela só deve ser suspensa, só deve terminar quando não houver mais nenhum risco à saúde daquele que a recebeu. Eu estou falando do Bolsonaro. Então, se a saúde dele ainda não está boa, se ele está tendo melhoras com o tratamento domiciliar, sob o aspecto humanitário, evidente que a medida domiciliar deve ser prorrogada, e prorrogada por tempo determinado, porque o Bolsonaro é condenado a regime fechado. Então, o Moraes faz uma nova média politicamente. Ele que está encrencado, como encrencado está o Gonê, no caso o Master. O Gonê que foi lá bebericar e pegar uma boca livre em Londres à custa do Vorcaro. Então, veja, começa a coisa tecnicamente já não ter lógica. Se o título é regime fechado, ele vai ficar sob cuidados cautelarmente, não por prazo indeterminado, mas sim até que esteja em condições de voltar a cumprir a pena. Este é um ponto. O segundo ponto, Fabiola, eu, a semana passada, li o que estabelece a lei das execuções criminais com todas, mas todas, sem deixar nenhuma letra fora, com todas as letras, diz que é proibido ao preso portar arma de fogo ou qualquer outra arma que cause lesão a outrem. Em presídio, ainda que domiciliar, não se pode portar arma. Se portar, é falta grave. Para o Moraes e para o Gonê, os dois se manifestaram no sentido de que isto não é falta grave. Eles decidiram contra a lei, Fabiola, contra a lei. Volto ao Sakamoto, que tinha razão. Como se vai decidir contra a lei? Só politicamente, não tecnicamente, não juridicamente. Aí, como fazer para... olha, outro ponto, não houve um laudo oficial para que o Moraes decidisse de acordo com o laudo. A defesa juntou respeitados, pareceres, etc., mas tem que ter um laudo oficial, imparcial, para verificar se a medida humanitária deveria ou não prosseguir. Então nós vimos isso dentro de um contexto eleitoral. Volto ao Sakamoto, que disse, olha, isso criaria muito impacto, muita confusão em período eleitoral. E foi assim que se decidiu uma agora medida humanitária por tempo indeterminado, a contrariar o título, a decisão do Supremo que estabelece regime fechado. Então, quando é que ele vai melhorar? Quando ele melhorar, quem é que vai verificar se é por tempo indeterminado? Segundo, falta grave, está na lei, com todas as letras, e se revogou a lei. Gonê e Moraes, numa canetada, mandou as favas à lei de execução penal. Pelo que eu estou entendendo aqui, na sua análise, a prisão domiciliar por tempo indeterminado foi um erro de Alexandre de Moraes? Por tempo indeterminado, sim. Porque o título, a sentença condenatória é regime fechado. Como ele teve problema de saúde, ele recebeu uma medida
cautelar, acautelatória, que é sempre por tempo determinado, sempre provisória, todos os livros dizem isso, que medida cautelar, humanitária ou não humanitária, mas acautelatória é por tempo certo e determinado, ela é provisória. Acabaram com a provisoriedade da medida cautelar. Quer dizer, o direito está indo ladeira abaixo por decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, para quem está conosco na TV, mais um intervalo, mas a gente segue falando sobre isso aqui com Thaís Bilenque e Carla Araújo no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube. Ô Thaís, o Bolsonaro em casa, né, por tempo indeterminado, como é que a gente pode entender, você que também conhece, a Thaís é a autora do podcast sobre Moraes, e você que também pesquisa bastante sobre Moraes e os bastidores no entorno dele, como é que a gente entende essa decisão do Alexandre de Moraes no meio dessa confusão política, de algo acontecendo na casa dele, com as armas e tudo mais, e aí também essa determinação agora da entrega das armas, né? Só agora. A questão da entrega das armas, Fabíola, ficou, a história que fica dessa situação toda é que foi uma bola comida, né, pela justiça, que não determinou isso antes, e também durante toda a apuração, enfim, acabou deixando esse ponto cego desse caso que não foi positivo e que poderia ter servido, ensejado, né, uma volta do Bolsonaro para a prisão. E por que não foi? Eu gosto sempre de tentar pensar do ponto de vista inverso, né? O que faria politicamente Moraes determinar a volta do Bolsonaro para trás das grades, né? Ele não deve fazer nenhuma análise política, ele tem que fazer análise judicial, mas teria um efeito, uma repercussão política que poderia inviabilizar, inclusive, decisões judiciais ou piorar, prejudicar decisões judiciais. Então, certamente, qualquer crise de soluço que ele viesse a ter na prisão serviria de pressão para aliados dele voltarem a falar que essa prisão se equivaleria à tortura, que ele estava sendo perseguido politicamente, etc. e tal. Ele estando em casa, se alivia o cumprimento da pena. Você deixa ele em casa e aí eventuais problemas de saúde, restrições, crises de cognição que eles usam para justificar, inclusive, a coisa da arma, de ter sido levada para ser consertada. Você reduz a pressão sobre esse tipo de situação e faz com que ele continue cumprindo a pena, né? Em casa, mas cumprindo a pena. Então, eu acho que tem uma sopesada aí, né, de entender qual é a melhor forma de continuar conduzindo esse caso. Agora, consigo ouvir o Maerovic falando do outro lado que um juiz precisa decidir simplesmente com base na lei e não tomar em conta todos os outros fatores, né, Fabíola? Mas a gente sabe que não foi assim até aqui, continuará não sendo. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal cada vez mais sensível politicamente e toma as decisões de acordo com as possibilidades e ventos do momento, né? Meio-dia e 41 minutos, a gente já voltou? Estamos voltando, 4, 3, 2, 1, voltamos. Estamos de volta para todo mundo junto e misturado, para quem estava nos acompanhando aí na TV e estava no intervalo. Agora a gente volta, a gente está fazendo aí a transferência falando sobre justiça, Bolsonaro. O Maerovic levantou o dedinho, foi isso que eu ouvi? Sim. Eu adoro isso. Levantar o dedinho, quero falar. Professora, eu não sou professora aqui, mas eu sou a comandante desse aqui, entendeu? Vai lá, Maerovic. Jornalismo de verdade.